Nesse vídeo, nós explicaremos alguns dos mais importantes formulários para o atendimento aos usuários dos serviços da Defensoria Pública do DF. Esses formulários podem ser localizados em nosso sítio institucional www.defensoria.df.gov.br e estão localizados na aba para os servidores e defensores e logo em seguida, formulários. O primeiro dos formulários que a gente vai destrinchar é o formulário que objetiva saber se a pessoa se enquadra como vulnerável economicamente. Esse formulário exige o preenchimento de alguns dados, como nome, identidade, CPF, estado civil, raça, cor ou etnia autodeclarada e alguns itens que são especialmente aplicáveis para pessoas transexuais, como o caso do nome social. É o primeiro desses campos, como a pessoa gostaria de ser chamada. É importante que, sempre que possível, a própria pessoa faça o preenchimento desses dados quando ela esteja interessada no atendimento da Defensoria Pública. No entanto, se ela apresentar alguma dificuldade especial ou se a letra tiver dificuldades de ser compreendida, o próprio estagiário ou servidor pode fazer esse preenchimento. Nesse formulário de declaração de hipossuficiência econômica, a pessoa declara que não tem condições de pagar as despesas para a contratação de um advogado sem prejuízo ao próprio sustento ou ao sustento da família e, por isso, requer o uso dos serviços da Defensoria. Essa informação deve ser verídica. Se essa informação for falsa, há a possibilidade de responsabilidade criminal ou de pagamento de uma multa de até 10 vezes os valores das despesas sonegadas. Com o preenchimento desse formulário, caso o defensor público ateste que a pessoa é realmente vulnerável do ponto de vista econômico, social ou jurídico, a Defensoria Pública fica habilitada para promover a assistência jurídica da pessoa na causa em que ela pretende a atuação da Defensoria. No entanto, há alguns atos que só podem ser praticados diretamente pela pessoa interessada, como, por exemplo, a realização de acordo, o reconhecimento de que o pedido da outra parte é procedente, entre outras providências que podem implicar uma transação, um acordo entre as partes. Nessa declaração, a pessoa também registra que não deve fazer algum acordo com a parte contrária sem antes conversar com um defensor público para ter certeza de que aquela providência, o acordo, atende aos seus melhores interesses. Além disso, a pessoa também assina um compromisso por meio do qual ela se obriga a comunicar ao juízo e à própria Defensoria Pública sempre que houver uma mudança de endereço, de telefone ou de e-mail e a comparecer à sede da Defensoria Pública sempre que houver a solicitação no dia e horário designados, devendo, caso não possa comparecer, apresentar sempre que possível com antecedência a justificativa ou o atestado médico. Neste formulário, também há um item em que a pessoa afirma estar de acordo em receber notificações de comparecimento por telefone, e-mail, WhatsApp. Mais de um desses campos podem ser preenchidos. Também é importante registrar, como diz o próprio formulário, que a ausência de comparecimento à Defensoria Pública na data e horário solicitados pode gerar prejuízo para a parte. E por isso, esse é um dos campos que a pessoa deve ler antes de apor a sua assinatura. Se ela estiver de acordo com o preenchimento desses dados, ela fixa a data do atendimento e, na sequência, faz a sua assinatura conforme o documento de identidade. Além disso, na sequência, é necessário o preenchimento de um formulário para avaliação da hipossuficiência ou vulnerabilidade econômica. Aqui, a pessoa interessada no atendimento vai preencher alguns dados pessoais ou de sua família. O primeiro deles é a renda mensal média do declarante. Aqui, a gente faz uma avaliação a partir dos dados fornecidos pela pessoa interessada no atendimento
de qual é, em média, o rendimento que a pessoa tem, descontados o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Se, no entanto, ela estiver desempregada, aposentada ou afastada do trabalho, ou trabalhando como autônoma e tendo um salário variado, ela deverá preencher o campo correspondente. Se ela estiver desempregada, ela deve apresentar o último comprovante de rendimentos, ou, se ela estiver recebendo o auxílio-desemprego, o respectivo comprovante. Se ela estiver aposentada ou afastada do trabalho, ela deve apresentar o último comprovante de rendimentos ou a própria carteira de trabalho. Se ela estiver trabalhando como servidora pública ou empregado, ela pode apresentar o contra-cheque ou a declaração formal dos rendimentos percebidos. Se ela for trabalhadora autônoma, ela deve apresentar a cópia, o extrato da última movimentação bancária. Além disso, a pessoa usuária do serviço será perguntada se declara o imposto de renda e, em caso afirmativo, deverá também, sempre que solicitado pelo defensor, apresentar essa declaração. Além disso, ela vai precisar informar se ela possui recursos ou aplicações e investimentos em valor superior a 20 salários mínimos, se tem casa própria ou em nome de familiar e, se tiver, declarar o valor estimado. Deve informar ainda se paga prestações do financiamento para aquisição da casa própria e, caso afirmativo, o respectivo valor. Deve informar se tem outros imóveis a qualquer título, se paga aluguel e, nesse caso, deve apresentar o valor do aluguel e o respectivo comprovante, se tem veículo próprio ou em nome de familiar e, se possui, qual é o respectivo valor, e se paga prestações para a aquisição do veículo, no caso de financiamento, também devendo trazer os comprovantes respectivos. Como a Defensoria Pública apura a renda da entidade familiar, caso outras pessoas da família também realizem atividade econômica, profissional, a pessoa interessada no serviço também deverá apresentar as informações relativas aos outros componentes do grupo familiar para preenchimento, dados como nome, parentesco, idade, profissão e a renda mensal das pessoas que morem no mesmo local ou sejam dependentes deverão ser informados. Por fim, a pessoa interessada no atendimento deve apresentar uma estimativa de gastos mensais com alimentação, saúde, moradia, transporte, educação e telefonia, porque a partir desses dados analisados, todas essas informações, o defensor público vai apurar se é realmente um caso de vulnerabilidade econômica para que haja atuação da Defensoria Pública. Se o caso for afirmativo, a Defensoria Pública atua na causa e presta assistência jurídica integral e gratuita. Se, no entanto, houver uma diferença entre o perfil de atendimento da Defensoria Pública e os dados fornecidos pelo usuário, a pessoa deverá ser informada pelo defensor público ou pelo estagiário a pedido do defensor público. A pessoa deverá, portanto, ser notificada e ela tem direito a apresentar novas informações ou um recurso, caso ela não concorde com essa avaliação feita pelo defensor. Frequentemente, uma pessoa que é atendida em algum núcleo de atuação precisa comparecer a um outro núcleo de atuação porque o caso dela deve ser acompanhado por defensores públicos de outro setor. Sempre que isso ocorrer, é fundamental que os estagiários e servidores promovam esse encaminhamento para outro núcleo por escrito. E nós temos, na página da Defensoria Pública, lá no item Formulários, um termo de encaminhamento para outros setores. Nesse termo de encaminhamento, a pessoa que realiza o atendimento deverá preencher dados como nome, endereço, telefone, e-mail da pessoa atendida e, além disso, sempre que possível, deve identificar se essa pessoa atendida é beneficiária de algum tipo de atendimento prioritário. Se ela for idosa, com deficiência, gestante ou acompanhada de criança de colo, se ela tiver em uma situação de violência doméstica e familiar, ou se ela tiver alguma outra hipótese de atendimento prioritário, é preciso que isso fique registrado no formulário de encaminhamento. Na sequência, a pessoa que estiver realizando o atendimento deve fazer um pequeno resumo do que
a pessoa assistida pretende por meio da Defensoria Pública. Isso vai ficar registrado aqui, pretensão do assistido. Enfim, a pessoa deve se identificar, assinar e colocar a data em que houve a realização do atendimento. O formulário também registra as outras unidades de atendimento da Defensoria Pública. E aí basta assinalar com X o local onde a pessoa deve comparecer. Através desse encaminhamento por escrito, a gente reduz a possibilidade de erros e, com isso, também presta um atendimento mais eficiente para o cidadão. Além dos atendimentos jurídicos, a Defensoria Pública também realiza atendimentos psicossociais. Conforme dito em outro vídeo, esse atendimento é feito pela SUAP, a Subsecretaria de Atenção Psicossocial. Esses atendimentos, hoje, são realizados no Setor Comercial Norte, quadra 1, lote G, edifício Rossi, prédio ao lado do Agarram. A SUAP realiza atendimentos psicossociais de diversas naturezas. Realiza atendimentos voltados para que o indivíduo possa ter acesso aos serviços públicos de saúde mental, presta atividades para que a pessoa possa ter acesso a serviços de combate à dependência química, de álcool e outras drogas, realiza atendimentos especialmente voltados para pessoas em situação de rua, cuida de casos de alienação parental que exijam a intervenção de um psicólogo ou assistente social, faz ainda atendimentos protetivos para vítimas de violência e ainda pode qualificar o indivíduo encaminhando para um outro serviço fornecido pela própria instituição através da Escola de Assistência Jurídica, que realiza uma série de programas sociais bem explicados na página da Defensoria Pública, que são voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade e atendidas pela SUAP. Para que um encaminhamento para a SUAP seja feito de forma correta e segura, nós solicitamos que haja o preenchimento do formulário, disponível também no site da Defensoria Pública. Esse formulário demanda o preenchimento de alguns dados, como o nome da pessoa beneficiária dos serviços, o nome do responsável, qual é o vínculo entre o usuário e o responsável, qual é o endereço, o CEP, o telefone, o e-mail, se há alguma hipótese de atendimento prioritário e qual é o objetivo do encaminhamento para a SUAP. É importante que a pessoa que realizou o atendimento para a SUAP se identifique, coloque os seus dados, a data e assine, identificando ainda se há outros documentos que devem seguir anexados a esse formulário de encaminhamento. O formulário pode ser disponibilizado para a própria parte. No formulário consta o endereço completo da SUAP e o telefone de contato. Através do encaminhamento pela via do formulário, nós garantimos que o atendimento seja feito de forma mais rápida, mais eficiente, evitando erros e tornando, portanto, o atendimento mais seguro.